Está com você. Deus está com você. Eu estou contigo. Aleluia. Aleluia. O Senhor está com você e não importa qual a circunstância. Não importa o que Satanás está falando no seu ouvido, ele não te desampara, ele não te abandona, ele não te deixa nem um segundo. Mesmo que você ainda não veja, existe um trabalhar de Deus silencioso em seu favor. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite essa palavra que está ali em 2 Reis, no capítulo 7. Diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Fala isso. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. O tema dessa pregação é: este é um dia de boas notícias. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer trazer uma boa notícia para o seu coração. Quero orar com você. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra tão profundo a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. A Tua palavra é força, a Tua palavra é vida para nós, é saúde para os nossos ossos. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é como um martelo que despedaça a rocha. A Tua palavra diz que o Teu Espírito nos ensinaria. Vem nos ensinar nessa noite, Espírito Santo. Fala conosco. Toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor te pertencem e para ti são todas as coisas. Que enriqueça o teu espírito, cresce por misericórdia. Usa minha boca, Pai. Se necessário, muda as minhas palavras, mas que o teu povo entenda a mensagem que o Senhor quer trazer nessa noite. Vivifica a tua palavra em nós, porque quando ela for vivificada, ela produzirá frutos. E nós comeremos, viveremos a partir daquilo que nós receberemos através da palavra que sai da tua boca, Jesus.
Fala conosco mais uma vez, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Desde ontem Deus começou a falar muito forte a respeito dessa palavra comigo. Eu preciso que você entenda o contexto no qual essa palavra está acontecendo. Quando nós lemos a partir do capítulo 7, versículo 1, algo já aconteceu nos capítulos anteriores, porque a Bíblia diz que o rei da Síria, ele vinha contra o rei de Samaria, ele vinha contra Samaria para poder tentar destruir. Mas Deus é maravilhoso. Se você ler os capítulos anteriores, a Bíblia vai dizer que todas as vezes que eles armavam uma cilada para tentar pegar o povo de Israel, Deus trazia para Eliseu a revelação da emboscada e da armadilha. De fato que quando o rei da Síria se preparava para ir contra Samaria, eles já tinham se precavido, porque a palavra de Deus tinha chegado antes. Deixa eu te dizer, não importa o que Satanás achou, que preparou para você, a palavra de Deus vai chegar antes e vai te preparar para o livramento que Deus tem para a sua vida. Então o povo ali tinha andado de livramento em livramento, porque Deus tinha antecipado tudo aquilo que viria contra eles. Em um certo momento, quando aqueles homens descem da Síria, porque o rei da Síria falou: vamos atrás de Eliseu, vamos pegar aquele homem, ele está contando sobre os nossos planos. Porque o que ele pensou? Ele pensou: tem um espião aqui, tem um espião no nosso meio. Quem é um espião? Não, não é um espião, é um profeta. E antes que a gente se prepare para poder fazer a armadilha, Deus revela para ele. Ele falou: vamos lá pegar ele. E eles descem para pegar Eliseu. Mas Deus já tinha falado com Eliseu. E quando eles chegam para pegar Eliseu, Eliseu fala: Senhor, faz eles ficarem cegos. E eles ficam cegos, não sabiam para onde iam. Porque Deus é assim: antes que o inimigo te alcance, ele cega o inimigo. O inimigo vem por um caminho, mas ele fica perdido. Por que você se preocupa se Deus já se antecipou? Tem coisas, vamos falar de novo disso. Tem coisas que você não precisa se preocupar. Antes que chegue na sua porta, Deus já deu o livramento, Deus já cegou, Deus já fez algo. E a Bíblia vai dizendo que aqueles homens, Eliseu leva aqueles homens para dentro de Samaria. Aqueles homens voltam a ver. E o rei de Samaria fala: o que eu devo fazer? Devo matar? Eliseu fala: não, solta, deixa eles irem, vai contar o que aconteceu aqui. E eles voltam. Só que a Bíblia diz que depois de um tempo, porque Satanás ele não brinca. Tem crente que brinca, Satanás não brinca. Satanás não brinca, parece que ele esqueceu. Quem tem memória curta sou eu e você. Satanás ele lembra, do nada, depois de um tempo sem atacar, falou: opa, o rei da Síria, vamos lá de novo contra eles. E a Bíblia diz que dessa vez eles fizeram um cerco. E o cerco durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. O nível do cerco que aquele povo estava vivendo era tão forte, tão duro, tão difícil, que eles estavam começando a se alimentar de cabeça de jumento, pagando caro por isso, e de esterco de pomba. Eles misturavam com a farinha, esterco de pomba é cocô de pomba, se você não sabe. Tamanho era o nível do desespero daquele povo. E a Bíblia diz que o rei da Síria ele estava andando nos muros, inspecionando o que acontecia, quando uma mulher começa a clamar: rei, socorro. O que aconteceu? Olha, a minha vizinha fez um trato comigo. Para a gente não morrer de fome, vamos matar. Num dia a gente mata um dos nossos filhos e come. No outro a gente mata o outro e come. E ela falou: rei, mataram o meu filho, matamos o meu filho e comemos. Mas hoje é dia de comer o filho dela. E ela não quer.
O nível do desespero daquele povo era tanto que eles estavam começando a matar os filhos para comer. Existem circunstâncias na nossa vida que parece que o cerco que foi colocado à nossa volta é tão difícil de aguentar que a gente começa a pensar em alternativas mirabolantes. Você não, eu. Porque o ser humano, ele tem uma criatividade terrível. A gente começa a ser pressionado e ao invés da gente buscar a Deus, para que em Deus nós tenhamos a resposta para aquele tempo, para aquela dificuldade, a gente começa a inventar ideia. E aí você começa a se enfiar em coisas que Deus não te chamou, não autorizou e não é do agrado dele, porque você decidiu dar uma ajuda para Deus. E deixa eu te dizer, a gente geralmente não faz coisa boa. Se não for Jesus em nós, a gente só faz besteira. Aquele rei se desespera, porque ele está vendo o seu povo sendo oprimido de uma forma tão assustadora, que se aquilo se tornasse comum, os inimigos não precisariam vir contra o povo, porque eles mesmos já começariam a se matar. E o rei chega a uma conclusão: a culpa disso é do profeta. O profeta que profetizou antes deu livramento. O profeta que falou: olha, não vai por aí, porque tem um cerco para vocês. Já sei, a culpa é daquele profeta, a gente deveria ter matado, né? E a Bíblia vai dizer que ele vai até o profeta revoltado: eu vou matar o profeta. Só que quando ele chega diante do profeta, existe uma palavra de Deus que sai da boca do profeta. Ele diz: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Eu não sei se você lembra, mas o que eu falei, uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba era 5 peças de prata. Como é que uma medida de farinha e 2 de cevada seria uma peça de prata? Como é que do dia para a noite, algo que não acontecia há muito tempo iria acontecer? Tanto que quando o profeta fala isso, a Bíblia diz: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Vou beber uma água para falar isso com você. Cuidado com quem você tem mantido por perto e se apoiado. Porque tem gente que Deus está dizendo: vai ver e não vai comer, vai ver e não vai provar. Sabe por quê? Por causa da incredulidade do coração. Mas a Bíblia diz que o rei estava se apoiando sobre o incrédulo. Sobre quem você está se apoiando? Porque quem não crê pode até ver, mas não vai comer. Pode até ver, mas não vai provar. Pode até ver, mas não vai comprar. Tem muita gente que entra pelas portas da igreja e é o espectador. Ouve a palavra e quando a palavra é liberada, você não fala, porque não ia ficar legal para você, mas você pensa no seu coração: jamais isso aconteceria. Toma cuidado para você não se tornar a pessoa que vê e não toca, vê e não come, vê e não prova. Mas Deus deu uma palavra para aquele rei, e eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. E se você estiver ligado, você já vai estender a sua mão para receber.
Ouçam a palavra do Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta da sua casa, aquilo que parecia que não ia acontecer, aquilo que parecia que não tinha mais jeito, aquilo que alguém disse não vai acontecer de jeito nenhum, vai estar lá te esperando, e você vai poder testemunhar milagre de Deus. Se você quer, levante a sua mão, faz barulho, diz: essa palavra é para mim, eu recebo, eu tomo posse, eu creio, eu entro, eu acesso. Gente, esse tipo de palavra não é pra gente normal não, tá? Isso é só para quem crê. Eu sou meio doido com essas coisas. Eu cresci num ambiente muito profético. E quando alguém fala alguma coisa, querido, se está embasado na palavra de Deus, é para mim. É para mim. Eu não vou perder tempo. Teve uma vez eu estava fazendo uma live, e Deus me direcionou a falar: olha, em 3 dias, Deus vai trazer resposta. Foi tanto testemunho de resposta de Deus. E geralmente quando Deus me leva a liberar esse tipo de palavra, eu sou o primeiro surpreendido. Então eu estou aqui nessa noite, Jesus, eu já liberei, e pode fazer na minha vida. Se eles não quiserem, manda para mim também, que eu estou pronto. Eu estou pronto, você tem que estar pronto para receber a palavra de Deus. O profeta libera uma palavra, e eu tenho certeza que Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Cada um de nós que estamos aqui já recebemos em algum momento da nossa vida uma palavra de Deus, traçando uma rota sobre algo que ainda vai acontecer. Todos nós já recebemos. Mas nós esperamos que Deus faça do jeito que a gente espera que Ele faça, porque a gente tem Deus na nossa caixinha. A gente acha que a gente é Deus e Deus é o nosso brinquedo. É como um joguinho de computador que você vai construindo do jeito que você quiser. Só que Deus não cabe na caixa de ninguém. E o que Deus faz, Ele não faz da forma como a gente espera. A Bíblia continua contando a história, e a Bíblia diz que haviam 4 leprosos. Os leprosos naquela época eram pessoas impuras, pessoas que foram acometidas de uma doença que deteriorava os seus membros, tanto por fora quanto por dentro. Os leprosos eram pessoas que não podiam ficar dentro da cidade, porque eles não eram só doentes, eles eram impuros, indignos. Um leproso, para andar, ele tinha que andar com roupas rasgadas, que faziam referência à condição e ao estado deles de indignidade. E a Bíblia diz que eles estavam do lado de fora da cidade. A palavra que foi liberada não foi liberada do lado de fora. A palavra foi liberada do lado de dentro. Mas quando Deus libera uma palavra, a palavra que Deus libera não conhece distância, não conhece geografia, não conhece tempo, não conhece condição, não conhece crise, não conhece legalidade e ilegalidade. A palavra que Deus libera, ela vai cumprir o seu propósito, independente de onde ela foi liberada. A palavra foi liberada de dentro da cidade, mas 4 homens que não ouviram a palavra estavam do lado de fora, tão desesperados quanto quem estava do lado de dentro. Porque se a coisa já estava feia do lado de dentro, imagina para um leproso do lado de fora. E eles começam a confabular entre si: olha, se a gente for lá para dentro, a gente vai morrer, porque a gente pode estar lá dentro. Se a gente decidir de encontro ao exército dos arameus, pode ser que eles nos aceitem, pode ser que a gente morra. Já que a gente não tem muita opção, a Bíblia diz que eles se levantaram e caminharam.
Chega um tempo na nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão de levantar e caminhar. Vai chegar um tempo que você vai ter que refletir. Se eu for para lá, pode dar certo, ou eu posso morrer. Se eu for para cá, pode dar certo, ou eu posso morrer. Mas se Deus colocou no seu coração uma inquietação de que você precisa fazer algo, não demore, se levante e caminhe. E eles falaram: olha, a gente não tem nada a perder. Querido, deixa eu te dizer, a vida do crente é assim, você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Tudo que você acha que você tem, e eu vou te dar uma dica: cuidado com o que você acha que você tem. Porque Deus é especialista de tirar da gente o que a gente acha que tem, para mostrar que Ele é tudo que a gente precisa. Vou te contar uma história. Eu amo essa história. Vou expor minha esposa aqui. Tinha um belo dia, a gente ia se casar, e Deus me deu uma palavra. No início do ano, Deus me deu uma palavra. Olha, você vai para os Estados Unidos. Meu Deus, eu vou para os Estados Unidos. Aí falei com ela: se eu fosse você, tirava o visto e se preparava, porque Deus me disse que eu vou para os Estados Unidos esse ano. Rapaz, ela só não endemoniou porque ela era crente. Mas pensa que ela ficou brava. Como assim a gente precisa casar e você está querendo ir para os Estados Unidos gastar dinheiro? Eu falei: eu não quero saber que dinheiro que vai ser gasto ou não. Deus me deu uma palavra, e eu vou caminhar segundo essa palavra. Aí beleza, isso foi em janeiro, né? Aí em fevereiro, minha mãe é missionária, mora fora. Ela falou: meu filho, vem para Portugal passar o aniversário comigo. Aí eu falei: mãe, não tem dinheiro e tal, preciso casar. Ela: não, vou pagar a sua passagem. Eu falei: cara, olha, meu amor, vou ter que ir para Portugal passar o aniversário com a minha mãe. Não acredito que você vai gastar dinheiro, eu estou juntando dinheiro. Na hora que ela falou: eu estou juntando dinheiro, o Espírito Santo aqui dentro de mim falou: vou tirar o dinheiro dela. E aí eu fiquei, rapaz, a gente tem que ser sábio. Olha eu aqui, ó, boca de siri. Não falei nada. E aí, glória a Deus pelo coração da minha esposa, que é muito generosa e que é obediente à voz de Deus. Deus começou a dar situações para que ela tirasse tudo. E não é, queridos, perder algo. Não era sobre perder, ela não perdeu. Ela não teve um acidente, precisou gastar dinheiro. Deus começou a falar com ela: você vai pegar esse dinheiro e você vai dar para um casal de missionários que precisa voltar da Índia. Jesus, a passagem para a Índia é cara? É cara. Deu dinheiro. Aí tinha uma outra situação que, quando a gente fazia seminário, a gente teve um exercício e Deus falou com ela: olha, dê esse valor para uma pessoa que iria viajar para Cancún. Ela falou: Deus, a pessoa vai viajar para Cancún e eu vou dar dinheiro para ela? Aí Deus falou com ela: você não tem que abençoar a pessoa só quando ela está abaixo de você. Não é só quando ela está numa situação menor que você. Você tem que abençoar as pessoas no momento de alegria delas também. E aí ela abençoou. É um testemunho maravilhoso. Se você vier fazer carisma, eu te conto. No carisma eu sempre falo sobre isso. Você vai ficar sabendo dos detalhes. E Deus foi tirando dela até o ponto que ela falou: Deus limpou a minha poupança. Queridos, Deus limpou a poupança, mas naquele ano foi o ano em que nós nos casamos. E eu não sei te explicar, porque milagre só é milagre quando a gente não sabe explicar. Eu não sei te explicar como, mas naquele ano Deus supriu de todos os lados, fazendo tudo o que era necessário. Quando a gente terminou o casamento e a gente foi contar dinheiro, porque as pessoas começaram a ofertar dinheiro na nossa vida. Tipo, a gente não precisava de mais nada na casa, porque todo mundo falou: não, a televisão, uma geladeira, você precisa de um sofá, você precisa de um guarda-roupa, de uma cama. Não, eu vou dar. Só que foi tanta oferta que no fim de tudo, a gente tinha, sei lá, uns 15, 16 mil reais. E a gente não poderia viajar porque a passagem tinha perdido, porque o Chile estava em guerra civil.
Só que a gente tinha dinheiro o suficiente para poder ir para qualquer lugar que a gente quisesse. Falei, vamos para Portugal, porque a gente ama Portugal. Então vamos para Portugal. Só que quando eu comprei a passagem para Portugal, a passagem para Portugal saía do Brasil, ela passava pelos Estados Unidos e ela ia para Portugal. Nunca vi essa passagem em nenhuma outra circunstância. Porque quando Deus decide fazer algo e Ele fala com você, não importa o jeito, não importa a forma, não importa a circunstância, não importa se você tem ou não tem. Quando chega o dia, quando chega a hora, Ele faz acontecer do jeito que Ele quiser. Naturalmente, não existia condição. E nem essa passagem, porque nunca mais eu vi ela. Mas a palavra que Deus me disse, dizendo que eu passaria pelos Estados Unidos, que eu iria aos Estados Unidos, se cumpriu naquele mesmo ano. Não do jeito que eu imaginava, mas do jeito que Deus planejou. Não porque eu tinha dinheiro, mas porque Deus já tinha preparado um caminho. A Bíblia vai dizer que aqueles 4 leprosos, eles começam a caminhar em direção aonde estava armado o exército da Síria. Só que a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, Deus fez com que o exército ouvisse um grande ruído, como um som de muitos cavalos, de carruagens, de grande exército, a ponto de que aquele povo ficou com tanto medo que eles fugiram. Aquilo que você está esperando que aconteça da forma como você planejou, ou que você tem medo porque parece ser mais forte que você, Deus já preparou o jeito, o modo, a maneira, porque enquanto você caminha, Deus vai na sua frente e Ele anuncia algo que talvez você ainda não ouça, mas que o inferno, Satanás, o seu problema já ouviu e não vai ficar. A gente às vezes é levado a pensar o seguinte: eu preciso me preparar, eu preciso ter um exército forte, eu preciso ter as armas, eu preciso, que ele precisa, se prepare, tenha as suas armas, mas entenda que quando Deus te dá uma palavra, Ele não precisa de você para absolutamente nada, a não ser que Ele dê a direção, que você faça alguma coisa para aquilo. Tem muita gente recebendo palavra de Deus, dizendo amanhã vou fazer, e ao invés de confiar na palavra, você, Deus vai fazer amanhã, então Deus, eu tenho aqui o jeito certo, eu vou fazer desse jeito, olha aqui, era de Deus mesmo, eu já até sabia, deixa eu anotar aqui, eu preciso trabalhar mais, esse é o jeito de Deus mesmo. Vou deixar de ir na igreja, porque eu preciso trabalhar mais. Se eu abrir mão do meu sábado para fazer carisma, vai faltar. Não posso fazer carisma. Em quem você está confiando? Deus não precisa nem da sua força, nem do seu tempo. Deus não precisa do tempo que você imaginou que seria necessário para que algo acontecesse na sua vida, para Ele fazer cumprir na sua vida, porque em 24 horas, segundo a palavra do profeta, aquilo que era escasso e que não havia em Samaria, passou a acontecer. Ele disse, amanhã a farinha que não existe vai estar sendo vendida a uma peça de prata. No outro dia, segundo a palavra do profeta, a farinha estava sendo vendida a uma peça de prata. Você olha para a economia e você pensa, não posso. Essa foi a palavra do homem do rei. Nem se o céu se abrir. E o problema é que está cheio de crente falando isso, nem se Deus descesse. Eu estou até olhando para cima, para ninguém achar que eu estou falando para ele. Nem se Deus descesse. Querido,
A Bíblia vai dizer, lá no verso 17 e 18: ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que amanhã, neste mesmo horário, a resposta que você está esperando e que parece que tem muito tempo que não vai chegar, parece que já acabou, parece que já morreu, parece que já não tem mais saída. Eu quero profetizar que amanhã, nesse mesmo horário, na porta da sua casa, vai ter milagre, vai ter resposta, vai ter solução e direção de Deus. Vai ter milagre, vai ter cura, vai ter provisão entrando pela sua casa. A Bíblia diz que os inimigos fugiram com tanta pressa que eles deixaram para trás. Deixa eu te dizer, quando o povo lutava e vencia, havia despojos. Quando Deus luta e vence, Ele também tem despojo para você. Porque a Bíblia diz que quando eles foram ver o acampamento, eles haviam deixado cavalos, carruagens, eles haviam deixado roupa, ouro, prata. Deus não só vai fazer com que você passe por essa situação, que essa circunstância e esse quadro que você está vivendo seja mudado, como Ele vai trazer os despojos sobre a sua vida. Algo que você não imaginou, algo que você não pensou, algo que talvez você nem colocou na ponta do lápis. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com matemática, Deus trabalha com sobrenatural, e sobrenatural foge à lógica humana. Matemática fala sobre lógica, mas a maneira que Deus age, ela supera a lógica, ela vai além. Enquanto você faz conta, Deus faz milagre. Enquanto você faz conta, Deus multiplica. Enquanto você faz conta, Deus faz o que ninguém pode fazer. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Meu Deus. Isso é só para quem acredita. Isso é só para quem acredita. Um dia desses, eu estava muito chateado com Deus. Eu sou meio atrevido. Eu falei: Deus, eu tô aqui. Estou fazendo o que você quer que eu faça, pelo menos eu acho que é. Estou fazendo o que você quer, eu não aceito. Eu não aceito essa situação. Queridos, não deu nem 5 minutos. A resposta de Deus veio. A resposta de Deus veio num dia. A resposta de Deus veio no outro dia. Aí um dia desse veio a afronta. E quando a afronta vem, quando Satanás decide sitiar você, cercar você e dizer: não vai entrar nem vai sair, porque foi isso que o rei da Síria fez, cercou e falou: não vai entrar mantimento, também não sai nada de lá de dentro, vai definhar, vai chegar uma hora que vai faltar tudo e eu vou ver definhar. Mas quando chega a palavra da afronta, Deus também tem uma palavra que dá livramento, direção, esperança. Deus tem uma promessa. E quando a afronta vem, eu e você precisamos saber qual é a resposta que nós vamos dar. Se nós seremos aqueles que fogem, que se amedrontam, ou se nós seremos aqueles que declaram a palavra de Deus. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou ver o milagre de Deus na minha vida. Se você entendeu essa palavra, eu não sei o que tem te sitiado, não sei o que tem te
te amedrontado, que Satanás tem colocado em torno de você, para tentar fazer você ficar paralisado diante das circunstâncias. Não sei o que decidiu te afrontar nesses últimos dias. Mas Deus tem palavra, direcionamento, provisão e milagre para mudar a circunstância que você está passando. Eu quero te convidar, querido, mas eu vou ter que ir lá na frente de novo. Vai. E todo culto que eu estiver aqui pregando, você vai ter que vir aqui na frente. Sabe por quê? Porque quando você dá passos em direção a uma palavra que foi liberada, isso quer dizer que você crê. E Satanás, o inferno, precisa entender que você não veio para o culto da morte, você não veio para o culto da frieza, você veio para o culto fé. E você veio para o culto fé porque você acredita. E o inferno precisa entender que você acredita. Se você precisa que essa resposta chegue na porta da sua casa amanhã, eu não vou dizer depois de amanhã, não vou dizer semana que vem, não vou dizer ano que vem, porque Deus está disposto a fazer com que respostas sejam liberadas ainda hoje. Ainda hoje. Se você precisa, se você acredita, existe um mover do céu. Existe um mover do céu trazendo resposta e colocando em fuga o inimigo. Por um caminho ele veio, mas por 7 ele vai ter que fugir. Por um caminho ele veio, mas por 7 ele vai ter que fugir. Você não vai ficar perdendo o sono, preocupado com o amanhã. Hoje você vai dormir sabendo que o amanhã Deus já vai providenciar livramento, sustento, provisão, milagre. Pai, eis aqui os seus filhos, pessoas que saíram das suas casas numa quarta-feira, porque creem que o Senhor pode fazer o sobrenatural. Existem coisas que nós podemos fazer com a nossa mão. Existem coisas que o Senhor nos dá capacidade e habilidade. Mas existem coisas que superam a nossa capacidade, a nossa habilidade. Mas quando essas coisas superam a nossa capacidade e a nossa habilidade, elas não superam o nosso joelho dobrado diante de um Deus que pode fazer toda e qualquer coisa. Deus que muda tempo e estação, muda a circunstância, muda o decreto e faz algo novo. Deus que visita o passado e traz para o presente. Deus que não muda, Deus que não falha, Deus que dá uma palavra, mas que cumpre a palavra. Deus que levanta o homem, Deus que abate o homem, Deus que faz promessa e cumpre, Deus que revisita a promessa que fez, faz lembrar porque Ele quer cumprir. Nós cremos em portas abertas, nós cremos em milagres sobrenaturais, nós cremos numa provisão que vem da parte de Deus. Eu quero declarar sobre a vida dos seus filhos, sobre os negócios dos seus filhos, a bênção de Deus, a provisão de Deus. Eles vão começar a atender telefonemas que talvez eles não esperavam que acontecessem, porque nesse tempo o Senhor vai começar a desatar uma unção de prosperidade sobre a vida deles, para que aquilo que está retido, nós damos uma ordem. Satanás e seus demônios, vocês que têm tentado impedir que a resposta de Deus chegue sobre a vida dos filhos, sobre as ovelhas do Senhor, sobre cada pessoa que está aqui em Lagoinha Sarasota, nós damos uma ordem: parta em retirada, porque a resposta vem, a resposta chegou. É tempo de livramento, é tempo de cumprimento, é tempo de viver cada palavra e cada promessa. Espírito Santo de Deus, visita, vai dentro dos lares, quebra cadeia e cadeado, altares construídos sejam derribados. Senhor, se necessário,
Que eles experimentem um milagre de fé em provisão sendo depositada na conta deles de lugar que eles nunca viram. O Senhor não é homem, não é filho do homem. O Senhor não mente nem se arrepende. A sua palavra diz que em ti não há mudança nem sombra de variação. Tu és um Deus que prometeu, tu és um Deus que sustenta, tu és um Deus que levanta. E nesse momento eu declaro a tua bênção, a tua graça, o teu favor e o teu fluir sobre a vida dos teus filhos. Que eles experimentem milagres sobrenaturais, e que na semana que vem não tenha um, não tenha dois, não tenha três, mas tenham muitos testemunhos daquilo que o Senhor liberou e fez. Porque o Senhor não fala e não cumpre, o Senhor fala e cumpre. Então, Senhor, que eles possam provar da sua bondade, da sua fidelidade e do seu favor, em nome de Jesus. Pode ficar de pé. Nesse momento eu quero te convidar a colocar as suas mãos sobre o coração. Nós vamos fazer uma oração que nós fazemos todo o culto que nós estamos aqui. Eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, neste dia eu te entrego a minha vida. Te reconheço como meu Senhor e Salvador. E eu que andei